Começar a live agorinha no Instagram. Com a parte Cowork. Já vocês acompanham. Bom, a live de hoje a gente vai falar sobre hábitos que constroem e destroem, tá? Então vai ser uma live especial aí para empreendedores, né, que querem passar por esse momento com mais tranquilidade, dando algumas dicas aí de como você pode utilizar melhor esse tempo, não se deixar levar por essa dificuldade, né, e ter uma capacidade de engajamento melhor com o mercado de trabalho. Bom, a Fernanda vai entrar aqui agora. Com relação aos hábitos da gente, né? Os hábitos que fazem bem, aqueles que não fazem. E o Vitor já está entrando aí. Só um minutinho. Pra gente poder começar a falar. Olá. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Fernanda, tudo jóia? Tá me ouvindo bem aí? Bom, gente, primeiro agradecer, né? Poder falar desse tema com o Vitor. Vitor é um cliente nosso, é uma pessoa que a gente tem um carinho, uma admiração muito grande. Um monte de gente falou, nossa, eu conheço o Vitor, já trabalhei com ele, muito bacana. E a gente tem uma admiração muito especial, a gente acompanha um pouco o trabalho dele de perto, né, Vitor? É uma dedicação muito boa. A gente já tem aí um tempo aí, né, de parceria que a gente vem trabalhando e, né, tem vários clientes aí na Pátio também que já conhecem o meu trabalho. E obrigado, né, pelo convite da gente a gente poder transmitir um pouco mais de informações para auxiliar, né, o pessoal aí que é empreendedor, que é empresário, né, que tem seu trabalho autônomo, tem empresa, porque tem muitas pessoas, né, igual a Fernanda tinha me falado, o pessoal não está sabendo absorver o momento atual, está tendo dificuldade de lidar com essa pandemia, com essas mudanças que estão ocorrendo no cenário global, local, né, que tá tudo conectado. Uma coisa que uma pessoa faz lá do outro lado do planeta interfere aqui também e vice-versa. Então, a responsabilidade que a gente tem daqui para frente é muito grande. Sempre foi, mas agora mais ainda no mundo globalizado, né?
Na verdade, a globalização tem lá seu ponto positivo, mas também tem um negativo, né? A É. gente acaba ficando muito exposto a tudo que acontece no mundo e o ruim disso é a gente não saber lidar com essa exposição, não saber lidar, na verdade, com essa falta de fronteiras, vamos dizer assim, né? Hoje é muito difícil você colocar fronteiras com relação a vários aspectos, mas pelo menos com relação àquilo que a gente quer ou não absorver, quer ou não levar para o nosso dia a dia, para as nossas funções como mulher, como mãe, como profissional. A gente pode escolher, sim, tem hábitos que a gente pode, né, adotar aí para que a gente consiga limitar um pouco os estragos que às vezes essa globalização, essas crises acontecem e a gente acaba tendo que reaprender a viver para que a gente não absorva o lado negativo disso. É justamente isso, né? A gente tem que saber a cada momento ser e estar melhor, né? Porque o propósito da vida, ela vai além da materialidade, né? Ela transcende isso, né? Mais do que simplesmente juntar coisas, simplesmente do que trabalhar, simplesmente formar família, a vida vai muito além disso aí. E às vezes a gente se apega muito às coisas que a gente já conhece e deixa de explorar o que a gente ainda não conhece. E o mundo está sempre se reconstruindo o tempo todo, né? A cada certo momento nós temos aí mudanças no nosso cenário. Teve um tempo que não existia uma forma de comunicação, senão o telégrafo. Teve um outro momento que surgiu aí a carta. Teve um momento que surgiu aí a comunicação através de telefone. Depois veio o computador. E a cada desses momentos, né? Que vem essas transformações, porque transforma, né? A chegada do computador modificou muita coisa e tem modificado ainda muito mais. Muita barreira, né? Muita barreira e ao mesmo tempo oportunidades, né? E aí a gente traz isso, trazendo isso para o contexto profissional, né? Eu acho que dentro dessa situação que a gente está vivendo, tem muita coisa que a gente precisa abrir mão, mas a questão profissional, na verdade, a gente não pode abrir mão. A maioria das pessoas, pelo menos dentro do nosso ambiente aqui, são pessoas que são autônomas, são pessoas que, na verdade, são empreendedores, são pessoas que já lidam com muita dificuldade que, né, o nosso país traz de forma normal no cotidiano. E agora, dentro desse contexto, a gente tem que se reinventar. A gente tem que redescobrir novas ferramentas para que a gente não se perca na crise, né? Eu costumo sempre falar com os meus clientes que a crise é só a crise, porque todo ano vai ter uma crise diferente. Se a gente pega o nosso livro de história, desde os primórdios, a gente pode acompanhar que vem acontecendo crises de vários aspectos, saúde, econômico e de várias formas. E o grande X da questão é, e aí, toda vez que tiver uma crise, eu vou me deixar influenciar, eu vou permitir que essa crise entre de fato na minha casa, né, de uma forma que venha devastar tudo. O que eu posso fazer para entender, está tendo uma crise, não dá para a gente simplesmente fechar os olhos para ela, mas tem sim como a gente filtrar aquilo que eu quero ou não que entre na minha casa e aquilo que eu quero ou não que ela interfira na minha vida e nas minhas obrigações e no meu cotidiano. É lógico que, principalmente, quem tem filho, loucura você conseguir conciliar a casa. Tem gente que, né, a maioria das pessoas está trabalhando em home office, e aí você conciliar a rotina de casa, os afazeres de casa, a mulherada, nossa, gente, mulher é um bicho realmente de outro planeta. Porque você conciliar tudo isso e não perder o foco no trabalho, estando dentro de casa, estando próximo dos filhos, que normalmente, quando a gente está com eles, a prioridade são eles, né? Realmente tem que ser, assim, heroína, não tem outra coisa para falar. Mas dá para ser heroína com leveza, sabe? Sem culpa, sem deixar as coisas mais pesadas do que são, e escolher aquilo que a gente quer não absorver. Tô certa, Vitor? Você que é mestre nisso aí, pode falar com mais precisão. Mestre em quê? Bom, eu não tenho essa vivência, né, de mulher, né, diretamente, né? Já fui casado um tempo atrás, mas não com um filho dentro de casa, né? Mas eu vejo muitas pessoas como têm lidado aí com essa condição e realmente assim, eu tiro o chapéu para as mulheres e parabenizo assim pelo empenho, né,
que vocês mulheres têm no dia a dia, né? A capacidade de lidar com tantas coisas ao mesmo tempo, coisa que nós homens ainda temos muita dificuldade, mas que nós podemos também desenvolver essas potencialidades, porque na verdade o relacionamento, independente se é marital, independente se é o relacionamento profissional, é sempre uma troca um compartilhar de habilidades, né? A convivência humana é uma grande oportunidade de a gente desenvolver novos potenciais. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades e nós aprendemos com as mulheres as habilidades que as mulheres têm que podem nos ajudar no dia a dia, assim como nós também, as mulheres também podem aprender algumas habilidades que os homens têm, né? E elas já tiram de letra em muitas delas, né? Então, esse é o momento da gente fazer uma coisa interessante que você começou a falar, que é de saber fazer uma higiene mental. Então, como estratégia para você não se contaminar com as muitas informações fake news ou informações distorcidas, porque nós, no estudo da psicologia, da neurolinguística, a gente percebeu que temos 3 filtros mentais que geralmente a gente usa nas comunicações. Eles são inconscientes, mas quando você tem consciência, você passa a dominar esses filtros, que é distorção, generalização e omissão. Eles acontecem costumeiramente no diálogo. E eu vendo, como neurolinguista, eu vejo isso muito claramente nos jornais, nas comunicações, em redes sociais, em WhatsApp. Então, às vezes a pessoa viu uma notícia, ela acabou de ler, mas ela não, por exemplo, se eu for negativista, se eu for uma pessoa negativa, eu vou transmitir a partir da minha tendência ótica. Então eu vou distorcer a informação, eu vou dramatizá-la mais, eu vou passar como uma coisa muito mais grave do que ela é. Se eu for uma pessoa que tem, por exemplo, dificuldade de lembrar de detalhes de informação, geralmente homens têm isso, mulheres elas conseguem perceber mais detalhes, às vezes eu vou transmitir uma informação, vou transmitir ela faltando informações, faltando alguns detalhes que são importantíssimos. Às vezes uma única informação, um pequeno detalhe, pode fazer uma grande diferença de interpretação de toda pessoa que recebe. Né? Também a questão da generalização, às vezes acontece, por exemplo, a gente vê aí nas redes sociais ou às vezes notícias em jornais, uma pessoa comenta: ah, você ficou sabendo que tantos policiais fizeram tal coisa que não foi nada legal? Poxa, não dá para confiar nos policiais de hoje. Poxa, já generalizei. Quantos policiais tem em Minas Gerais? Milhares. Por 3 eu vou falar que todos são ruins, assim como qualquer área profissional? Não, né? Eu tenho que saber filtrar. Eu costumo dizer, Vitor, que na verdade a gente passa a informação segundo aquilo que é do nosso interesse. Mesmo que seja de interesse subconsciente, né? Nem sempre é de interesse óbvio. E aí é exatamente o que você está falando. Às vezes a pessoa é muito negativa, ela tem de alguma forma necessidade de drama, conheço vários assim, ela vai passar aquela informação com drama. E aí cabe a você que está do outro lado absorver da forma como você acha certa para você. Porque, né, a comunicação é feita de quem fala e de quem escuta, de quem ouve. E nós, como empresários, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o negativismo, principalmente diante dessa situação. É um contexto desafiador? Sem sombra de dúvida, é muito desafiador. Mas espera aí, até onde isso vai interferir de fato nas minhas ações, no que é prioridade para mim, né? O que eu devo resolver, porque o mundo está em crise, é fato. Mas existe um mundo em crise, existe uma vida que você vai escolher se você vai deixar ela em crise ou se você vai trazer soluções para você. E aí eu vejo que as pessoas, até pelo excesso de notícia negativa, pelas coisas que a gente tem escutado, as pessoas, elas se deixam levar pela maré com muita facilidade, sabe? E aí se deixam levar pela maré, o mundo tá acabando, Peraí, e a sua vida? E o seu negócio? Quantos minutos você parou no dia para ir olhar para tudo que está acontecendo e falar assim, peraí, como meu negócio pode ajudar? Como meu negócio pode amenizar a situação? E o que eu posso fazer dentro da minha rotina ou dentro daquilo que é minha atividade para amenizar esse problema? Não quer dizer que você não vai entender o que está acontecendo no mundo, mas peraí, de fato estão morrendo 10 mil pessoas, ou seja lá como que está acontecendo.
Você consegue fazer alguma coisa dessas 10 mil pessoas para diminuir ou voltar? Você não consegue. Então, para de colocar esse peso nas suas costas e foca em produzir, em foca em resolver o seu problema da sua comunidade, do seu trabalho, da sua casa, né? As pessoas, elas têm que entender, eu costumo falar, para a gente focar no que é prioridade naquele momento. A minha prioridade no meu horário de trabalho é desenvolver o meu trabalho. Então, para de ficar olhando que não vai te trazer nada de positivo, para de ficar alimentando esse negativismo, porque isso vai abaixar demais a sua energia profissional, isso vai diminuir muito o seu foco. E você sabe o que acontece, Vitor? Basicamente, a gente perde o ânimo, a gente adoece com o que está acontecendo, né? E eu sei que a gente nem todo dia a gente consegue sair da cama, que é outro tema que a gente vai falar, que é o sair da cama para trabalhar dentro de casa. E aí a gente não sai da cama às vezes animado, mas quando a gente deixa muito claro qual é o meu objetivo dentro dessa situação, quais são os meus objetivos na situação que a gente está vivendo agora, a gente tem uma facilidade maior de não ficar absorvendo aquilo que não vai levar a gente a nenhum resultado para esse objetivo. Eu gosto muito, alguma vez eu conversei, a gente conversa muito, né, Vitor? A gente conversava mais, tinha mais oportunidade. E eu presto muita atenção em algumas coisas que você me fala. E aí, uma vez você me falou muito com relação a isso. Alimentar a consciência nossa, né? Como que eu estou alimentando a minha consciência? O que eu estou alimentando? É igual o corpo da gente. Se eu alimento de coisas boas, positivas, proativas, eu vou ter um resultado pertinente. Se não tem como ser diferente. Exatamente. Você falou aí de coisas importantes e uma delas que falta muito na maioria das pessoas é o planejamento. Porque o planejamento ele vai te fazer perceber, primeira coisa, o planejamento envolve autoconhecimento. Então, qual é a minha vocação? Qual é o meu propósito de vida? A maioria das pessoas nem propósito de vida ainda não tem um sentido claro da vida, não tem um objetivo bem definido. Então, em primeiro lugar, é eu me conhecer. É uma oportunidade agora para a gente fazer isso, olhar para dentro. Qual é a minha vocação? Qual é a minha missão de vida? E a partir daí que eu defini qual é o meu propósito de missão de vida, tá, onde é que eu quero chegar? Ou aonde que eu posso chegar? E a partir daí, o que eu tenho que fazer agora? Porque eu só tenho hoje. O que eu posso fazer hoje que me aproxima mais de onde eu quero chegar? O que eu posso fazer no decorrer desse tempo até lá? Mas pautando sempre no dia atual. Então eu vou filtrando as informações, focando no que é importante. Eu mantenho o foco, porque eu tenho um planejamento. No planejamento, tem algumas ferramentas que podem ajudar, que é o ciclo PDCA. Tem a matriz SWOT, que ajuda você a perceber os pontos fortes e fracos, né? Quais são as coisas que te tiram a concentração, o seu potencial para você focar naquilo que realmente é relevante. Pode utilizar também a técnica da Meta Smart, que ela vai te dar especificidade, ela vai te dar a percepção de onde é que você realmente tem que chegar e ela vai te dar a clareza de ter metas que realmente são pautadas no autoconhecimento, porque se eu der uma meta muito alta para mim, eu não vou conseguir atingir, eu vou me auto-sabotar. Então eu tenho que entender de outra coisa importante, são ritmos. Existem leis universais, uma delas é causa e efeito. Se eu estou produzindo, eu tenho que observar meus resultados. Se os resultados que eu estou tendo hoje não estão trazendo felicidade, o que eu realmente desejo, eu preciso agora mudar o que eu faço para mudar o resultado. Outra lei universal é uma lei do ritmo. O universo tem um ritmo. Cada pessoa tem um ritmo diferente. Se eu não me conheço, eu não respeito o meu ritmo. E ao não respeitar o meu ritmo, eu vou me auto-sabotar. Que é o que aconteceu comigo na escola. Eu tinha muita dificuldade de aprendizado. Não respeitando o meu ritmo, eu queria seguir o ritmo de todo mundo, que é imposto pela sociedade, pela escola, e eu fui me matando, literalmente aos poucos. Né? Tive depressão por causa disso, mas depois eu consegui, com novas estratégias, novas percepções, expansão de consciência, você começa a sair dessa espiral maluca que a gente muitas vezes vive, de automatismo. E outra coisa importante é a gente fazer reflexões no dia a dia, que esse momento ajuda nisso, né? Porque quando você faz pausas e faz um processo de reflexão, dá para você se conhecer melhor, observar no final do dia como é que foi o seu dia, o que você pode modificar, o que você pode melhorar, desenvolver metas, desenvolver novas estratégias, novos comportamentos diferentes do hoje para amanhã, mas sobretudo viver o dia de hoje.
sobretudo o dia de hoje, né? Viver com qualidade. As pessoas perderam muito qualidade fazendo quantidade, estudando demais, trabalhando demais, comendo demais. Então a gente precisa higienizar nosso comportamento. E tudo começa pela mente. É uma outra lei universal, uma lei hermética, que se diz que é um princípio mental, o universo é mental. Ou seja, tudo é mental, tudo teve uma composição, mas uma formação consciente. Então, se eu tenho consciência do que eu preciso fazer, se eu tenho consciência de quem eu sou, do que eu sou e do que eu quero me tornar, a partir daí eu posso fazer movimentos nessa direção, tendo consciência da amplitude do que eu estou vivendo e percebendo a dinâmica da vida e minha própria dinâmica. Eu queria só pontuar aí também, agradecer a presença aí da doutora Gislene aí, falando aí sobre o filtro aí da generalização, que é um dos vários filtros, né? Priscila também, que é psicóloga lá de São Paulo, participando aí da live, sejam muito bem-vindas. E todos os demais, quem quiser fazer pergunta também, fica à vontade, tá? Quiser participar, dar alguma sugestão. Um bate-papo conjunto, né, Vitor? Conjunto. Vai ficar só nós dois aqui conversando. Podem interagir também. Uma coisa que a gente pode pontuar muito, né, porque a questão do hábito, né, eu costumo falar muito com meus clientes, isso aí que você está falando, mas de uma forma muito prática, eu costumo dizer respeite a sua biologia, respeite você do jeito que você é. Não interessa se o vizinho, o seu marido ou esposa acorda 5 horas da manhã, super disposto a pegar um livro para ler e não fica com sono. É ele que ou ela faz isso. Se o seu ritmo de produção é diferente, respeita, não existe, principalmente nesse momento, não existe o certo e o errado, né? Eu particularmente, eu tenho uma facilidade de absorção de leitura muito maior à noite. Durante o dia eu passo o dia inteiro com sono e à noite eu consigo ler melhor, eu consigo ter uma concentração melhor. Então, adianta eu acordar às 6 da manhã, sentar na frente do computador e trabalhar? Não adianta, eu não vou produzir. Então, deixa eu pegar esse horário de 6 da manhã, ou para eu dormir melhor, ou para eu fazer uma atividade que seja mais dinâmica, um exercício, brincar com meu filho, fazer coisas que eu não precise de tanta concentração, mas eu tenho um dinamismo maior. E aí, os horários que eu estou respeitando o meu corpo, eu vou escolher o horário que eu tenho uma concentração melhor para fazer aquilo que é pertinente a esse momento de concentração, que é uma leitura, que é desenvolver um desenho, né, um projeto, fazer alguma coisa que eu precise sentar, concentrar ali, que eu sei que no horário errado, uma coisa que eu demoraria 10 minutos para fazer, eu vou fazer em 1 hora, 2 horas, porque eu tenho que estar tomando café, porque eu tenho que forçar o meu corpo a funcionar no horário que todo mundo funciona, porque o meu corpo é diferente. Gente, o hábito, ele é importante que ele seja feito respeitando o seu corpo, respeitando você do jeito que você é. Existem hábitos que a gente pode adquirir que são mais saudáveis? Vitor para mim, é um exemplo. Não toma refrigerante, não faz um monte de coisa que é muito bacana. Eu ainda não consigo fazer isso. Mas comportamento a gente consegue melhorar de uma forma mais fácil. E aí, Vitor, que técnica que a gente pode usar para a gente se conhecer melhor? Autoreflexão diária é uma delas. Tomás, seja muito bem-vindo aí. Tomás é consultor do Sebrae, também consultor de negócios, né, lá de Belo Horizonte. O Eric também está aí, que é do Sebrae, me ajudou aqui a fazer a parte, meu grande amigo aí. Ótimo, perfeito. Então, assim, como técnica, a gente pode utilizar aí a técnica de planejamento, para se conhecer melhor, ver quais são os ritmos, né? A matriz SWOT, que ela vai analisar pontos fortes e fracos, inclusive questão de horários, um pouco de conhecimento sobre neurociência e também como é que fala, a nossa biologia, como ela funciona, né? O circadiano, para a gente entender os horários do corpo. Tem estudo sobre isso, mas conhecer seus próprios horários. Por exemplo, se eu sei que minha concentração é melhor de manhã, eu vou fazer as atividades que me demandam mais concentração de manhã. Se eu percebo que à tarde geralmente eu não tenho muita concentração, eu vou fazer exercícios, atividades, trabalhos que não vão demandar tanta concentração. Por exemplo, alimentação. Eu me tornei vegetariano, de novo, e agora para sempre.
né? Por exemplo, a alimentação foi uma das coisas que eu tomei como base para ter um melhor rendimento mental e físico. Carne, por exemplo, na hora do almoço, se você come carne vermelha, a digestão demora mais, a concentração diminui. Então, carne branca, peixe, ave é mais leve para você ter melhor concentração à tarde, né? Como eu não consumo carne mais, minha concentração ela está alta durante a manhã e a tarde toda. E eu consigo ir até tarde da noite com alta concentração. Só que eu estou respeitando os meus horários, então estou procurando não ir até muito tarde de trabalho, porque eu já acabei explorando demais meu corpo, né, e a mente, né? E às vezes a gente tem que ter um certo cuidado. Eu já cheguei a trabalhar 3 dias sem dormir. 3 dias produzindo em alta. Oi? Eu faço essa rotina doida com meus filhos 2, 3 dias sem dormir, não. É perigoso porque a gente tem aí que respeitar os horários, né? Inclusive, olha só que interessante, isso aqui é uma revista científica de neurociência, psicologia e psiquiatria, chama Scientific American, onde que é publicado as notícias mais recentes das descobertas das neurociências e das ciências médicas. E aqui fala, são 2 edições falando sobre os horários do cérebro, do corpo, da mente, né? Então, 24 horas do seu dia. Então, tem na parte da manhã e tem na parte da noite, como é que a gente funciona. Então, existe horário para tudo para o nosso corpo. Dependendo do medicamento, dependendo do alimento que você consome de determinado horário, o seu organismo não absorve as propriedades daquele alimento. Em vez de você ajudar, você pode, como se diz, inibir sua capacidade produtiva. Por exemplo, se com açúcar, né, carboidratos na hora do almoço, vai aumentar a dispersão logo em seguida. Se você tem uma atividade que demanda muita concentração, se você consome qualquer coisa com carboidratos, frutose e açúcar, vai diminuir sua capacidade de concentração e de foco. Então, a alimentação é importante também. Então, esse autoconhecimento de conhecer o processo biológico de desenvolvimento, você conhecer um pouco do seu potencial, o horário de rendimento melhor, usar um planejamento, uma matriz SWOT vai te ajudar a ter um melhor desempenho no dia a dia. Depois eu vou postar lá no meu Instagram essas planilhas ou esses recursos aí para que vocês possam utilizar, tá? Essas técnicas que eu estou falando. É ótimo. Bom, Vitor, além da questão aí, a gente já se conhece, a pessoa passa a se conhecer, consegue entender direitinho quais são os seus horários, como o seu corpo responde, né, para atividades mais dinâmicas, para atividades de concentração e outros aspectos, a hora do seu sono, e aí vai. Alimentação, que é muito importante. E aí, como é que a gente consegue fazer a nossa rotina de modo que a gente entende que, nesse momento, a rotina mudou drasticamente, né? Eu, particularmente, deixava o meu filho no berçário cedo, passava o dia inteiro focada no meu trabalho, né, concentrada no meu trabalho, sem ninguém me chamar mamãe. E aí, agora eu sou uma pessoa que perco a atenção muito fácil. E aí eu tô no meio de alguma coisa ali, João Lucas vai, mamãe, grita mamãe. É uma loucura. Então a gente realmente tem que readaptar essa situação. Mas eu, pelo menos, eu ainda não tô o tempo todo em casa. Mas quem tá o tempo todo em casa? Quais dicas a gente pode dar para essas pessoas para emocionalmente, psicologicamente, ela entender que ela está no momento de trabalho? E aí eu vou falar um pouquinho depois da rotina como mãe. O que eu posso dar de dica para você não perder, na verdade, os seus momentos, porque é importante que no momento mãe você seja mãe e no momento trabalho você tente ao máximo estar no seu trabalho, porque senão você não produz 100% em nenhum dos lugares. Mas que dica que a gente pode usar, né? Que técnica que a gente pode usar para a gente acionar esse gatilho na nossa consciência de que naquele momento, a minha rotina, eu ainda estou trabalhando em casa? Bom, uma dica importante são os mini hábitos, mas aí você pode começar com o planejamento da semana, né? Por exemplo, já que você está ficando dentro de casa, quais os horários que eu posso produzir, criar uma agenda semanal dos horários e atuar nesses horários. Se você tem dificuldade de fazer isso dentro de casa, igual eu, por exemplo, já tem muitos anos que eu trabalho em home office, né? Além de trabalhar em outros escritórios pelo mundo afora. Mas o que eu fiz para eu me adaptar, né, como técnica? Eu acordava de manhã cedo como se eu estivesse saindo para casa, como se eu estivesse saindo para o trabalho fora de casa.
Aí eu me vestia, fazia toda aquela rotina, aquele ritual da manhã de levantar, tomar o café da manhã, escovar os dentes, etc. E me vestir como se estivesse saindo para a empresa. Só que aí eu ia para onde? Para o escritório, para o meu home office. Ou se for na sala, onde que for o local de trabalho, eu me sentava para poder trabalhar, ligava o computador e começava a fazer o meu trabalho. Então eu fiz isso durante muito tempo para meu inconsciente entender, automatizar esse processo de que eu estou indo trabalhar, embora o meu trabalho seja dentro de casa, né? Então eu fazendo esse pequeno hábito aí, eu vou me condicionando. E outro segredo é repetição, porque primeiro o processo de aprendizagem é o cognitivo, né? O processo de insight, a gente estuda, percebe qual é o melhor caminho, a gente tem que adotar agora um comportamento. Então, fazer todo dia a mesma coisa durante um tempo. Tem que ter um cuidado também com rotina. A rotina tem um lado benéfico e tem um lado maléfico. O lado benéfico, por exemplo, eu vou repetindo até que isso entre no automático, até que esse comportamento se torne fixo, padronizado. Só que depois que ele se tornou padronizado, todo dia eu acordo em tal horário e começo a fazer minhas coisas dentro dos horários que eu estipulei, montando uma agenda, um calendário da semana. Vou deixar lá postado para o pessoal que quiser também a minha agenda semanal para vocês entenderem como é que eu faço. Então, depois de fazer essa aplicação, depois que começou a entrar no automático, eu tenho que quebrar alguns padrões. Porque eu tenho que quebrar alguns padrões, porque se eu mantiver os padrões, o mesmo padrão, a capacidade de concentração e foco cai. Então, rotina é perigoso para isso. Se você fica fazendo sempre a mesma coisa, você entra no automático, a sua concentração e o foco cai. Por isso que é interessante quem trabalha em um determinado lugar mudar, modificar algumas coisas. Se puder mudar a organização dos móveis, mudar alguma coisa na mesa, depois que começou a entrar quase no automático. Ou no caso, por exemplo, eu estou trabalhando aqui no meu home office. De vez em quando eu estou sentado desse lado da mesa, tem vezes que eu sento do outro lado, tem vezes que eu sento na outra mesa da sala. Eu mudo de cenário para poder não cair no padrão do automatismo, que vai diminuir meu rendimento. Então, quebrar rotinas é importante no dia a dia, tá? As rotinas biológicas, comer sempre no mesmo horário, aquela mesma quantidade saudável, dormir e acordar no mesmo horário, essas são muito benéficas. Agora, as outras rotinas, a gente tem que ter esse cuidado. Uma dica muito importante, gente, é você respeitar os ambientes da sua casa, tá? O quarto não é um lugar de trabalho, o quarto é um lugar de relaxamento. Normalmente é um ambiente da sua casa que o seu inconsciente está habituado a descansar. Aquele lugar é o meu lugar de descansar, de ver um filme, do que quer que seja. Então, tenham um cuidado de não usar esse espaço, por exemplo, para vocês trabalharem, né? Porque é um espaço que inconscientemente você vai olhar para sua cama e vai dar aquele soninho, aquela preguiça, você não concentra. Outra coisa que é muito importante é a questão das distrações, né? Se você vai trabalhar na sua sala e a TV fica na sala, é o lugar onde sua família usa para assistir TV, peraí, eu posso até colocar o fone de ouvido e entender que eu posso ter distração visual e auditiva. Então eu ponho o fone de ouvido, viro o contrário da TV e tento ao máximo possível não estar de frente para essas distrações. Porque o que vai acontecer? Você vai começar a ter a sensação de que você não está sendo produtivo, né? Que não está funcionando. Outra coisa, os filhos, né? A gente sabe, quem está trabalhando em casa, sabe que quando você está perto dos seus filhos, você está em casa, você tem uma rotina de distração muito grande. Tomar café, aí lanche do meio-dia, perto de almoçar, e depois tem que almoçar. Um monte de coisinhas que você sabe que tomam o seu tempo e tiram a sua concentração. Então, peraí, vamos pegar esses horários, que é o seu horário de descanso, e para você não perder muito tempo fazendo lanche, cortar muito, picar o seu dia, a dica que você pode usar é deixar essas coisas prontas, previamente prontas antes, e aí você separa direitinho, né? Café da manhã, já deixa pronto no dia anterior. E aí eu consigo tomar um café rapidinho, já deixo dos meus filhos pronto, porque na hora que eles forem tomar o café, eu não preciso ficar uma hora parada ou mexendo com alguma outra coisa. Separar a sua rotina entre rotina de casa ou rotina do trabalho também é uma boa dica. E na hora que você estiver no trabalho, tentar ao máximo ser um horário que alguém olhe os seus filhos, né? Que alguém
tire ele um pouquinho do seu colo para que você consiga concentrar naquilo que você está fazendo. Senão, gente, é estressante demais você ter que fazer alguma coisa do trabalho e os meninos não deixam, os filhos não deixam, o marido não respeita, ou as pessoas não entendem que você está em casa, mas que você está trabalhando. Então, é importante você distanciar um pouquinho. Então, se a área social da sua casa é a sua sala, então pega um outro quarto, põe uma mesa, de costas para a cama, né? Sempre evitar essa imagem de um lugar de descansar, vira para a parede mesmo, e aí vai desenvolvendo aquele ambiente. Evita as áreas sociais da casa, as áreas que são muito movimentadas, porque isso vai te gerar distrações que vão frustrar. Tô certo, Vitor? É isso mesmo, você tem que ter uma rotina bem definida, né? Para poder você conseguir ter melhor produtividade. A questão de utilizar a cama, às vezes, o inconsciente pode entender que você quer descansar, que você quer dormir. Vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são as chamadas sinestésicas, elas têm uma produtividade boa deitada, tanto para estudar quanto para trabalhar. Então, você tem que perceber isso. Se você tem uma produtividade melhor nessa posição, deitado ou semi-deitado, não tem problema, né? Você está produzindo, tranquilo. Mas se você percebe que a produtividade cai, então é melhor mudar, ir para aquele ambiente que te dá melhor rendimento, que é o meu caso. Eu tenho meu home office, então eu uso ele aqui mais para fazer isso, para poder melhorar o meu rendimento, porque é um lugar já condicionado para isso, onde eu atendo meus clientes também. De vez em quando eu vou para a sala, como eu moro sozinho, então eu tenho a casa inteira para poder utilizar, é mais tranquilo, Mais fácil. né? Mais fácil. Então, às vezes eu vou para a sala, que é um lugar também que tem a mesa onde eu posso me concentrar, fazer algumas atividades lá. Então, é bom você ter um lugar específico, né, para te ajudar, mas é aquele cuidado de novo, né? Se você estiver no ambiente, percebeu que começou a entrar no automático, muda alguma coisa do cenário, muda o móvel de lugar, faz alguma readequação para melhorar a sua capacidade de lidar com o desempenho. Outra coisa importante sobre, né, hábitos que constroem, hábitos que destroem, né? Então, hábitos que podem te construir são essas que nós já falamos aí positivamente, e o que pode te destruir também é essa não percepção, não autoconhecimento, a falta do autoconhecimento vai te fazer perder oportunidades. É importante que você entenda um cenário macro. Uma coisa importante que a maioria das pessoas não estão refletindo, Dr. Hubert, seja bem-vindo, é você atentar para observar a vida mais a fundo. O que é a vida? Qual o sentido da vida? A vida tem um propósito. Se as pessoas não entenderem o propósito da vida, elas vão entrar em depressão. Por exemplo, tem um livro que eu indico para vocês, é esse livro aqui, ó, de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Viktor Frankl foi um grande psicólogo que ele esteve no campo de concentração em Auschwitz, na Alemanha, e ele percebeu que as pessoas que tinham um sentido de vida, um propósito de vida, elas sobreviviam, mesmo às atrocidades alemãs na época. As pessoas que não têm um propósito de vida, no caso lá na situação que não tinha um propósito de vida, não tinha um sentido sobre a vida, essas pessoas se entregavam mais cedo para a morte. Eram as pessoas que mais rápido partiam para o além. Então, quando você tem um propósito, e a vida tem um propósito, você entende a fundo sobre isso, você consegue viver a vida com mais serenidade. Igual hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou assim, eu te vejo uma pessoa muito serena, como é que você está passando por esse momento? Eu falei, sereno, né? Estou passando com mais tranquilidade. Porque eu sei que tudo passa, como todas as pandemias já passaram. Mas o mais importante, o que eu preciso aprender com esse momento? Porque todos os momentos da nossa vida, a vida é uma faculdade, uma escola. A gente está aprendendo o tempo todo, pelo amor ou pela dor. Então eu escolho aprender pelo amor, ou seja, diante de qualquer situação, eu tenho a racionalização. O que eu preciso aprender? O que é isso que eu estou vivendo? É um problema ou é um desafio? O que ele traz para mim que eu preciso desenvolver? Quais as dores que estão me incomodando? O que essas dores querem me dizer? Que inabilidades eu preciso transformar em habilidades? Porque crise, ela serve para isso. Ela mostra o encerramento de um paradigma, de um modelo que não funciona mais, para trazer agora um novo modelo que vai ser vigente daqui para diante.
Então, se a gente parar para analisar todos os paradigmas que venceram as crises que passaram as pandemias, elas trouxeram isso. Paradigmas que venceram, entraram como é que fala, caducaram, e a partir daí surgiram novos paradigmas. Tá? Então, se a gente não ficar atento a essas mudanças de paradigmas, a gente perde as oportunidades. Como, por exemplo, quando surgiu o computador, muitas pessoas viram como algo ruim e tiveram resistência, não aderiram a essa nova tecnologia. Muitas pessoas perderam emprego, perderam oportunidades, perderam até a vida. E teve pessoas que absorveram de imediato esse novo recurso, que tiveram o contrário, ganharam oportunidades, ganharam dinheiro, prosperaram e assim por diante. Então a gente tem que ter esse olhar profundo sobre a vida. Qual é o sentido da vida? Se a gente parar para analisar a fundo, a gente não está aqui na vida para ter coisas, porque as coisas têm prazo de validade. Meu corpo tem um prazo de validade, eu não sei qual. Cada um tem um tempo diferente aí que vai partir. Eu não sou dono nem do meu corpo, eu sou dono só da minha alma. Eu sou mordomo desse corpo, eu sou mordomo dos utensílios que estão aqui na minha casa, do meu carro. Então, eu sou dono por um tempo temporário, né? Então, qual é o propósito da vida? Se a gente parar para analisar todas as áreas profissionais, se a gente tira as pessoas daquela empresa, não acontece nada. Se a gente tira as pessoas de dentro de uma casa, a casa fica vazia, com o tempo a erva toma conta e a casa vai à ruína, acaba com ela. Ou seja, só existe coisas, só existe vida onde há pessoas, onde há animais, né? Animais de preferência racional que transformam as coisas. Então, a vida é pautada em quê? Pessoas. E onde há pessoas tem que ter relacionamento. Então, qual o propósito da vida? Para que eu estou aqui se eu não sou dono de nada? Se as coisas são transitórias e temporárias, inclusive o planeta. Então, a única coisa que eu tenho é minha alma. O que eu tenho, material, eu deixo. O que eu sou, eu carrego comigo a vida inteira. Então, eu preciso ter esse olhar mais profundo sobre a vida. E a partir dessa ótica, eu vou traçar um caminho que projeta para eu desenvolver mais meu potencial. Então, o ser humano está aqui para quê? Se não para ter coisas. As coisas e o trabalho, eles são ferramentas para a gente se tornar um ser humano melhor. A vida, ela se pauta em relacionamento. E no relacionamento, a gente precisa aprender a conviver melhor uns com os outros. Nessa dinâmica, a gente trabalha duas potencialidades. Relacionamento intrapessoal, eu me relacionar comigo, começa pelo autoconhecimento, e interpessoal, me relacionar com as pessoas. Tanto que as 3 habilidades dos homens e mulheres mais bem-sucedidos do planeta, profissionalmente, que têm qualidade de vida, eles dominam 3 competências. A primeira, relacionamento. Segundo, comunicação. Impossível ter um bom relacionamento sem boa comunicação. E a melhor comunicação é comunicação empática. Eu tenho que me colocar no lugar do outro para entender o que o outro está entendendo ou que o outro está me comunicando nas entrelinhas para eu falar a linguagem dele, que ele vai entender ou ela. E terceiro lugar, adaptabilidade ou criatividade. Se eu sou uma pessoa que desenvolvo o meu potencial criativo, minha capacidade de me adaptar em qualquer cenário e de resolver qualquer problema, ela se amplia. E a vida ela é pautada, além de relacionamento, em problemas, entre aspas, ou desafios, como eu costumo chamar. Sempre tem algo para a gente resolver, todos os dias. Então, se a gente tiver essa ótica de o que eu posso resolver hoje, ou aparecer alguma coisa, como é que eu posso resolver melhor? Porque sempre vai ter alguma coisa para resolver. Então, o ser humano ele é mutante, não sou só eu, todos nós somos mutantes. Então, nós somos adaptáveis. E a gente aprendendo a adaptar a cada situação, a gente vive melhor em cada cenário. Mas a principal adaptação que a gente precisa ter é adaptar-se à vida. O que é a vida? Qual o propósito da vida? Então, o propósito da vida é fazer o ser humano se tornar melhor, do berço até o túmulo. Basicamente, é o que as filosofias sempre tentaram nos passar e nunca se fez tão atual como 2.500 anos atrás, trazido pelos grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros, né? A gente precisa fazer agora, mais que nunca, esses questionamentos filosóficos que é a base da vida, né? Que sou eu? Ou quem sou eu? Eu não sou Victor, eu estou Victor nesse momento.
Eu não sou neurolinguista, eu estou neurolinguista, como eu já estive vendedor de imóveis, vendedor de carros, já estive faxineiro, barman, eu já estive em mais de 20 profissões diferentes. Agora eu estou na condição de neurolinguista e mentor. Pode mudar depois. Então tudo é transitório, né? A não ser a alma humana que é eterna. Isso aí que você falou, Vitor, assim, é muito importante o entender do estar. Eu estou agora nesse contexto e posso estar no outro melhor e pior. Isso vai depender daquilo que eu entendo como minha prioridade, eu entendo como sendo o meu foco de ação, sendo o meu objetivo. Vitor, você falou de algumas coisas muito importantes que eu acho que a gente não pode deixar de levar em consideração dentro da pandemia. Gente, relacionamento e comunicação. A gente agora está muito perto de algumas coisas, de algumas pessoas, e às vezes essa comunicação, quando a gente está muito perto, é difícil. Eu costumo observar muitas amigas, né? A gente conversa muito, um monte de gente fala, gente, eu não tô aguentando meu marido dentro de casa, eu não tô aguentando os meninos dentro de casa. Gente, são os mesmos, é o mesmo cara que casou tem um tempão. O problema é que agora você tá obrigada a comunicar com ele o dia inteiro. Você tá obrigada a conviver, né, com as diferenças, com tudo que a gente normalmente, a rotina corrida da gente não deixa a gente ver. O que a gente pode fazer para tentar minimizar um pouco a necessidade do hábito de se comunicar bem, do hábito de conviver melhor, né? Que é o que você falou aí. A gente entender que a gente está em condições, estamos sempre em condição de aprender algo novo. Não somos donos da verdade em momento algum da nossa vida. E aí dentro dessa rotina, onde às vezes a gente está tão longe de algumas pessoas, está tão perto de outras, porque a gente não tem o hábito de estar, né, o tempo todo perto, o que a gente pode fazer, Vitor, para facilitar um pouco a comunicação com essas pessoas? E isso a gente pode levar para o trabalho também, gente. Sim. Comunicar com o nosso cliente mudou. Entender o contexto, entender um lado do outro nunca foi tão importante quanto é agora. Porque agora, mais do que nunca, eu preciso entender que o cara lá do lado, o meu cliente lá do lado, ele está com uma rotina também bem complicada, bem difícil, diferente da minha. E eu preciso ser boa locutora e principalmente boa ouvinte nesse momento. E aí, Vitor, e as dicas para a gente se comunicar melhor agora? O segredo é começar a parar de aguentar as pessoas e passar a amar. Porque... Como que a gente aprende a amar hábitos que a gente nem conhecia às vezes? Porque aguentar, a gente já está demonstrando aí que a gente precisa desenvolver essa habilidade, né? A habilidade de entender o outro, aceitar o outro como o outro é, porque a gente não tem controle sobre o outro. A gente tem controle sobre a gente mesmo. Ou pelo menos a gente tenta, né? Então a gente precisa trabalhar essa capacidade de o que eu posso melhorar em mim para ajudar o outro. A doutora Gislene aí, psiquiatra, até falou aí, deu algumas dicas interessantes aí para poder melhorar a autoestima, que está ligado a essa capacidade de desenvolver o relacionamento e a comunicação. Que fazer questionamentos, por exemplo, o que eu posso fazer pelo outro? Como que eu posso contribuir com a minha sociedade? Né? O que eu posso fazer em relação às pessoas à minha volta? Né? Então, tudo aquilo que eu puder fazer, o que eu posso fazer pelo mundo, minha relevância na vida, qual é a minha relevância na vida das pessoas? Então, esses questionamentos ajudam muito, essas reflexões, né? Então, eu parar para analisar a vida não só a partir da minha ótica, mas eu analisar no coletivo. Porque, como eu falei, quanto mais a gente conviver melhor com as pessoas, melhor para todo mundo. Então, tem que me colocar no lugar das pessoas. Porque a empresa, as pessoas ainda não entenderam uma coisa interessante, que é o seguinte. Nós temos profissões remuneradas porque a gente ainda não aprendeu a se relacionar bem. Porque se as pessoas se relacionassem bem, não precisaria de profissão remunerada. Porque toda profissão, ela visa o quê? Eu tenho um serviço e esse serviço vai atender alguém. Então, se eu busco atender alguém da melhor forma possível, primeiro, deixa eu conhecer aquela pessoa que me procurou, o meu cliente. O que ele realmente precisa? Deixa eu entender o histórico dele. O que ele quer, o que ele realmente
precisa e o que vai ser relevante na vida dele, que vai modificar, transformar positivamente a vida dele. A partir dessa ótica, se eu tiver os recursos, eu vou proporcionar adequado para aquele cliente. Que é uma coisa que vai ter que mudar daqui para frente com as escolas, faculdades e muitas instituições que trabalham no atacado, que trabalham a quantidade. Então, escola e faculdade vai ter, primeiro que esse ano não vai ter, provavelmente poucas escolas vão voltar às atividades. Se voltar esse ano, que talvez pode ser que não volte esse ano, só no ano que vem, o que vai acontecer? Não vai poder ter aglomeração de pessoas, porque o vírus vai estar aí como o vírus da AIDS está por aí também. E tem pessoas que podem ativar esse vírus. Então a pessoa ela não vai poder ter aglomeração. E tudo que é no atacado tende a perder qualidade. Então eu tenho que atender meu cliente, cada pessoa, cada ser humano é único e tem particularidades. Então, por exemplo, no campo do ensino, que foi uma coisa que eu tive muita dificuldade, tem outras pessoas tendo também, e isso vale para todas as áreas profissionais, eu não posso preocupar de simplesmente minha empresa, ganhar dinheiro. O meu objetivo é ajudar pessoas, independente de produto, serviço que eu trabalho com ele. Então, se eu vou nessa mentalidade de como que eu posso ajudar meu cliente, como que eu posso ajudar as pessoas à minha volta, eu consigo transformar a vida das pessoas e a minha, por uma lei de causa e efeito. Eu planto, eu colho, eu dou o melhor para ele, eu vou ter o melhor para mim também. Se eu atendo muito bem um cliente, o que vai acontecer? Ele vai me indicar para outras pessoas. Então, para eu melhorar o relacionamento com as pessoas, começa com esse processo de autoconhecimento, análise, um exame de consciência todo dia no final do dia, e eu procurar pensar mais nas pessoas, me colocando no lugar delas. O que eu posso fazer por esse cliente, pela minha sociedade? Nesse momento agora, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu tenho atendido pessoas remuneradamente, às vezes até gratuitamente, algumas pessoas que me procuram. Não estou preocupado em ganhar dinheiro, porque também nunca fui preocupado com isso, mas sempre em ser útil às pessoas, eu sempre gostei disso. E, por exemplo, fim de semana, algumas pessoas aí eu não costumo postar nas redes sociais, mas outro dia eu sempre faço obras sociais. Outro dia eu não contive e postei uma mensagem, né, um vídeo que eu fiz para chamar a atenção das pessoas de um morador de rua, que a atitude dele foi maravilhosa, eu fiquei encantado. Ele mostrou o quê? A gente estava enchendo a garrafinha dele de achocolatado e ele estava quase enchendo, falou, não, aqui tá bom, porque senão pode faltar para alguém lá na frente, vocês ainda vão passar lá na frente de outros lugares ainda. Aí eu fiz um vídeo, falei, gente, olha só a mentalidade. Quantas pessoas de classe média alta correram no supermercado, foram em farmácia, compraram um monte de álcool gel, produtos lá de higiene, etc. E faltando para um monte de gente que não teve tempo de ir comprar. A irresponsabilidade. Então, assim, nos tempos atuais, não dá para ser irresponsável. Pelo contrário, nós agora temos que assumir uma responsabilidade perante a sociedade, porque uma coisa que um faz aqui, ela interfere do outro lado do globo, como aconteceu lá na China, no mercado lá, e repercutiu no planeta inteiro. Então não dá para pensar mais de forma só micro, é micro e macro. Então eu tenho que pensar numa atitude minha, eu tenho que pensar lá a nível de desdobramentos. Um cliente meu falou isso comigo outro dia, um cliente meu que ele é representante da Bayer, né, que é uma das maiores empresas do laboratório. Ele falou comigo assim, Victor, você já parou para pensar no desdobramento do seu trabalho? Quantas pessoas são alcançadas com ele? Eu falei, como assim? Ele falou, o que você tem me ensinado está mudando algumas coisas na minha vida. Tem melhorado algumas coisas e também está trazendo mudanças positivas para dentro de casa. Para minha esposa, para os meus filhos. E meus filhos, com certeza, eles estão absorvendo isso. Eu já estou vendo a mudança de comportamento deles. Vai repercutir na outra geração. Você já tinha para pensar nisso? Eu falei, poxa... Não precisa ir tão longe não, Vitor. A gente pode levar isso para o convívio com os colegas da escola, com o professor, com o coleguinha que fez algo errado e ele já viu em casa ser diferente, ele corrigiu. É uma forma de disseminar coisas boas. É isso aí. Não precisa ir tão longe para a gente ver o resultado disso. Então a gente precisa ter essa consciência mais abrangente de que a gente faz parte de uma família universal e as pessoas, como elas não aprenderam a se relacionar bem dentro de casa,
que é o que essa pandemia está trazendo para a gente, a oportunidade de aprender a conviver com as pessoas da família consanguínea, porque fora desse ambiente nós temos uma família universal. Essa família toda é nossa família. Mas se a gente não convive bem com as pessoas mais próximas, que não tem como fugir delas, então a gente tem que conviver melhor, aprender a amar incondicional, porque quando a gente quer amar, quando a gente quer ser amado, psicologicamente a gente é uma criança. O verdadeiro amor é amar sem esperar nada em troca. Então olha o quão estamos longe de amar as pessoas. Então a gente tem que aprender esse amor. Se amar primeiro, se educando, se instruindo, se desenvolvendo, se respeitando para também respeitar, ajudar os outros a desenvolver e dando o melhor para as outras pessoas, porque você está proporcionando para si próprio também. Então é interessante isso. A gente está quase chegando à final aí do tempo, né? Para a gente depois não... Uma coisa que eu observo muito, e assim, isso eu realmente tive a oportunidade de aprender pelo coworking em si, porque queira ou não queira, aqui dentro a gente acaba convivendo com pessoas assim, de histórias diferentes, hábitos diferentes, né? Tudo, são pessoas muito diferentes uma da outra, e é um espaço de convivência, né? Um espaço de compartilhamento de ideias, de tudo que vem com ela. E uma coisa que eu aprendi é você respeitar o outro do jeito que ele é. A gente tem o hábito de achar que a gente está certo o tempo todo e que o meu jeito é o jeito certo de amar, o meu jeito certo de conviver, de lidar com tudo, mas espera aí. Às vezes o meu jeito de amar é abraçar, é dar carinho, é tocar, mas o jeito do outro de amar é perguntar se você almoçou, se você está bem, se você dormiu bem, eu estou aqui para te ajudar. E o fato da pessoa amar diferente de você não significa que ela não ama e não significa que você é menos importante do que ela é para você. E quando a gente leva isso para a rotina de dentro de casa, é você entender que, às vezes, as pessoas que convivem dentro da sua casa têm hábitos diferentes, têm formas diferentes de viver a vida, e você não querer controlar isso pode facilitar muito o convívio da sua casa. Entender que seu filho é de um jeito, a sua filha é de outro, seu marido, seu irmão, seu pai, e tá tudo certo. Não precisa você o tempo todo tentar controlar tudo e achar... Eu tô falando isso porque normalmente a pessoa que é empreendedora, ela tem espírito de liderança. E são as pessoas que têm mais dificuldade de sair desse lugar, de direcionar o outro e permitir que o outro seja simplesmente como ele é. São as pessoas mais difíceis de fazer isso. E cuidado, gente, cuidado. Porque se você começar a criar o hábito de respeitar a diferença, de respeitar o outro do jeito que ele é certo que dentro da sua vida profissional você vai ter um crescimento gigante. Uma lógica muito simples. A partir do momento que eu respeito o meu cliente do jeito que ele é, eu comercialmente, falando de trabalho mesmo, eu entendo o jeito que o meu cliente é, eu vou entender mais fácil qual é a demanda dele, sem querer controlar e fazer que ele enxergue do meu jeito, do meu ponto de vista, e vou conseguir oferecer um serviço melhor, porque eu estou oferecendo um serviço para o outro, né? Você, dona de uma loja de roupa, você vai comprar roupa para o seu cliente, não é o seu gosto, é do seu cliente. Eu tenho um espaço que eu costumo falar que não é meu. O coworking não é meu, o coworking é do Vitor, é do Pablo, é do pessoal que está aí. São das pessoas que usam o meu espaço. Eu gosto de café com açúcar, o pessoal não gosta com açúcar, eu vou brigar porque o pessoal gosta sem açúcar? Não. Eu vou fazer sem açúcar e quando eles quiserem açúcar, eles vão colocar do jeito deles. E basicamente é isso aí que tem que acontecer em casa, é entender que a casa é de todo mundo, existem diferenças. Se você tem o seu momento de trabalho, ok, depois você tem seu esposo, né? E não tem nada de errado. Se sua mulher está trabalhando agora, cuida da casa, né? Ajuda com os filhos. Isso se chama, gente, o hábito de ser sociável, de respeitar a diferença do outro, de você conseguir viver bem, independente do lugar onde você está. Um dia eu escutei Vitor falar uma dica para uma aluna dele que eu achei fantástico. É um exercício que eu amo fazer, eu aprendi com você. A gente começa a assistir desenho. Olha que coisa boba. O que estimula a assistir desenho, Vitor? Criatividade. Aprender a encontrar outras formas de resolver os problemas. Sair, eu me lembro que eu uso isso diariamente. Às vezes acontece alguma coisa e eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, eu na minha rotina, eu aprendi a resolver de determinada forma e daquela forma eu não vou conseguir resolver.
que eu vou fazer? Vou sair da caixinha. Se eu não consigo resolver dessa forma, tudo bem, não precisa ser assim. O meu foco agora é resolver o problema, não é fazer daquele jeito, né? Que é a diferença de ser persistente e de ser teimoso. Então, o que eu vou fazer? Vou sair da caixinha. Gente, está na hora de sair da caixinha. A gente tem que sair da caixinha de que eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, eu tenho que fazer assim, porque eu aprendi a fazer assim, porque o meu marido acha que eu tenho que fazer assim, é assim que eu faço. Esquece tudo isso. Está na hora da gente redescobrir a rotina da gente e criar hábitos que são realmente fora da caixinha. Porque, pelo menos eu nunca vivi um momento como a gente está vivendo agora. E o importante é resolver o problema, é resolver a situação do trabalho, é continuar sendo positivo, não perder o foco, continuar sendo mãe com amor, porque, gente, às vezes, ser mãe nessa rotina, meu Deus, tem hora que dá vontade de a gente correr louca. Mas é porque a gente não está acostumada, e aí a gente quer ser mãe como a nossa mãe foi, a gente quer ser dona de casa como nossa mãe foi, ou nossas avós, porque as nossas avós, a nossa mãe, elas eram mães com outro contexto. E se a gente não pensa com criatividade e sai um pouquinho da caixinha, né, não sai um pouco desse contexto, a gente enlouquece, porque a gente não vai conseguir manter a rotina como ela era. Para sair eu ia falar da criatividade. Para sair da caixa, né, do hábito, né, ou do padrão convencional, a gente precisa ir para o contrário, para o inverso. O contraste gera consciência. Se eu vivo num mundo específico, se eu vivo fazendo sempre as mesmas coisas, a tendência é de seguir o mesmo padrão. E a gente tende a seguir padrões que a gente absorveu ao longo do tempo, começando pela família. Então, quando eu quebro a minha rotina e mudo de situação, igual essa pandemia quebrou a rotina de todo mundo, já faz sair da caixa. Então, fazer coisas diferentes do que você fazia de vez em quando ajuda você a ampliar a criatividade. Diversidade gera criatividade. Quanto mais coisas e pessoas diferentes eu conheço, maior a minha capacidade criativa. Então, Design Thinking é uma técnica que ajuda muito nisso. Engenharia reversa também, que você vai procurar entender o significado das coisas. O Design Thinking ele vai fazer com que você busque novas ideias, novos insights. E você pensar ao contrário também do que você está pensando ajuda você a sair do padrão de pensamento fixo, né? Aí eu estou pensando assim, né? Eu acho que essa pandemia é um problema. Deixa eu pensar ao contrário. Deixa eu pensar o lado positivo da pandemia. Será que tem um lado positivo? O que pode ser positivo? Vai cair. Falta 9 segundos. Então vamos encerrar. Obrigada por quem está aí. Gratidão a todos. Bom, acho que encerramos, né? Por hoje. Foi suficiente. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar aí no YouTube para que vocês possam ver. O pessoal que está no YouTube aí acompanhando essa, né, não ao vivo, né? Está gravado. Se quiser deixar aí perguntas, dicas, sugestões, alguma coisa que você queira compartilhar, sinta-se à vontade para que a gente possa compartilhar e a gente poder falar mais sobre esse tema ou algum tema que vocês também queiram sugerir. Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima live, nosso próximo vídeo, ok?